ótimo dia a todos. Na aula de agora, nós vamos ver a função exponencial. E o estudo da função exponencial, ele é importante porque ele está associado a muitos eventos naturais, como desenvolvimento de populações de micro-organismos e tantos outros. E no momento atual, a pandemia, né, do coronavírus, ela tem sido relacionada a crescimento exponencial do vírus como fator de grande preocupação. Daí a importância do estudo das funções, especificamente nesse momento histórico atual, da função exponencial. O exemplo de função exponencial que nós apresentamos aqui é o f de x igual a 2x, 2 elevado a expoente x, e o f de x, a base aqui, 1 sobre 2 elevado a x. Veja bem que a palavrinha exponencial, expoente, é a variável. Então, por isso que a variável x, ela está sempre posicionada como expoente da potência. Então, o f de x é a potência, e no caso é o y. Né? Y aqui é 1 sobre 2 elevado a x, então é a potência, a base e o expoente. Nós já conhecemos isso de estudo da matemática chamado potenciação. Dentro do estudo de função exponencial, nós vamos fazer um parênteses para reforçar algumas propriedades operatórias do assunto potenciação. Então, é uma função que, para o estudo de agora, vai relacionar o domínio de valores buscados em reais e o contradomínio reais também. Então, lá quando a gente estudava, o conjunto de partida e o conjunto de chegada são os números reais, que eles vão associar. Então, associava a função, o conjunto A levava ao conjunto B. E como a função agora é uma sentença que todos os pontos estarão participando do domínio e da imagem, da linha resultante do gráfico, então esse modelo aqui era quando a gente tinha os pontos no plano cartesiano, e quando a gente estava estudando função, a gente, por exemplo, na função linear, ou na função de primeiro grau, ou na função de segundo grau, a gente tinha domínio e função contínuos para aqueles estudos anteriores. Mas sempre de domínio de real contra domínio real também, o conjunto numérico que a gente está utilizando. Então, a função é definida pela potência, cuja base é um valor e o expoente é a variável dessa potência. Essa base, ela tem que ser diferente de 1, e também a base tem que ser o valor real positivo e não zero, não nulo. E aqui tem um exemplo para a gente fazer um gráfico para entender o comportamento da função exponencial. Então, ele diz aqui que para a variável x, tá, a função, a potência, né, é 2 elevado a x. Então, de acordo com a variação do x, nós vamos ter o valor de y, de acordo com o expoente da variável. Então, se x assumir esses valores aqui, que foram arbitrados para modelo didático, então a gente tem que o f do 2 negativo vai ser y
igual a 2 elevado ao valor de x. Mas o x é 2 negativo, então no lugar do x a gente coloca 2 negativo. Então, como que lá na potenciação a gente fazia, né, uma expressão com essa situação? A gente conservava a função com o cálculo seguinte: invertia a base e trocava o sinal do expoente. E aí então ficava 1 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado, que fica 1 vezes 1, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Isso aqui ficava 1, 2 vezes 2, 4. Então quer dizer que se o x assumir o valor 2 negativo, f de 2 negativo vai ser y, que é o 2 elevado a 2 negativo. E que fica, então, 1 sobre 4. Então, para o par xy, para esse ponto de abscissa x e ordenada y, a gente tem o valor de x2 negativo de y1 dividido por 4. Se a gente assumir aqui para x o valor 1 negativo, arbitrário, só para fazer um modelo pedagógico bom. Então, fica 2 elevado ao valor de x agora, que é 1 negativo. Vamos botar esse x aqui para ficar bem visível. E nós assumimos aqui os valores arbitrários para fazer um modelo didático, para verificar como funciona essa função, graficamente. Então, a gente teria que y é igual, novamente, y agora é o 2 elevado a 1 negativo. A gente inverte a base e troca o sinal de expoente. O sinal de expoente era 1, fica 1 positivo. A base era 2 dividido por 1. Vai ficar 1 dividido por 2. Então, 1 elevado a 1 é ele mesmo, 2 elevado a 1 é o 2. Então, para x1 negativo, o y fica sendo 1 dividido por 2. A gente registra aqui que o par ordenado é abscissa 1 negativo e ordenada. O par coordenado, né? Abscissa e ordenada. Agora, se a gente arbitrou aqui que o outro ponto que a gente quer assinalar no gráfico é f de 0, é o x abscissa 0, então o y vai ser 2 elevado a 0. Então, vamos colocar aqui que nós estamos adotando a abscissa 0 agora e vamos ver a ordenada. Nós sabemos que na potenciação, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, o par ordenado vai ser abscissa 0 e ordenada 1. E também para um modelo didático nosso aqui, a gente está utilizando o valor de abscissa 1, a ordenada vai ser 2 elevado a 1, que é o valor de x. Então, vamos colocar aqui. O x agora é 1 positivo. Então, no lugar do x, nós estamos colocando 1. E o y vai ser 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Então, quando o x abscissa assume o valor 1, o y está ficando com o valor 2. E por último aqui, se o x for 2, o f do 2, tá, vai ser y igual a base nossa 2 elevado ao valor da nossa variável aqui, que é 2. Então, o y é igual a 2 elevado a 2, é 2 que multiplica 2, que é 4. Então, para x2, o valor da ordenada vai ser 4, ordenada y. Então, agora, nós vamos registrar esses valores obtidos no gráfico. Então, nós vamos associar no plano cartesiano aqui o ponto, a ordenada e a abscissa. Então, para a abscissa 2 negativo, a nossa ordenada é 1 sobre 4.
Então, considerando que aqui é 1 sobre 2, que é a metade de 0 até 1, 1 sobre 4 é a metade de 0 até 1 sobre 2. Então, nós temos um primeiro ponto aqui que a gente pode marcar. Esse ponto 2 negativo de abscissa e 1 sobre 4 para a ordenada. O segundo aqui, 1 negativo para x, então seria aqui, e 1 sobre 2 de ordenada. Então, o ponto, podemos assinalar que é esse aqui, ó. Segundo ponto. Terceiro ponto, para a gente esboçar o gráfico, abscissa 0. A abscissa 0 é aqui. E ordenada 1. Ordenada 1, abscissa 0, ordenada 1, o ponto fica sobre a ordenada, que é o eixo y. Para x1, que está aqui, o y é 2. Então, x1, a gente faz uma paralela ao eixo da ordenada e faz uma paralela ao eixo da abscissa, aonde intercepta, assinala o ponto. Então, esse ponto tem 1 de abscissa e 2 de ordenada. E por último aqui, que a gente destacou para apoiar o traçado da nossa função, da linha da nossa função, tem a abscissa 2, que seria aqui o valor 2 de abscissa. Então, ele fica paralelo ao eixo das ordenadas e ordenada 4, aonde interceptar é o nosso ponto. Então, assim, nós marcamos pontos importantes para apoiar a nossa linha do nosso gráfico. E a linha do nosso gráfico, você veja bem, ela tende a virar 0, mas ela não assume valor 0. Veja bem como que ela tende a zerar, mas ela não zera. Aqui ela vai ficando cada vez o valor de y cada vez mais próximo de 0, mas ele não vai zerar. Por que ele não vai zerar? Pelas condições de exigência da existência da função a pertencente a r asterisco mais e o a sempre diferente de 1. Então, nós temos que a função ela tem esse esboço. E aqui, nesse exercício de observação do comportamento da função exponencial, ele pediu para a gente registrar o domínio e a imagem. Olha, o domínio são os valores que x pode assumir. Então, olha, o x pode vir aqui para o menos infinito e o x pode ir para lá para o mais infinito, que a nossa função não tem problema. Então, o valor do domínio são os reais. E o valor da imagem, veja bem, aqui nunca vai tocar o eixo da abscissa. Então, a gente sabe que não vai ser 0. O y não vai assumir valor de 0. Ele pode ser infinitamente pequeno, mas não vai zerar. Infinitamente pequeno positivo. Ele nunca vai assumir valor negativo na função exponencial e ele não vai ser 0. E sempre vai ser acima, o gráfico vai ser acima do eixo da abscissa. Então, sempre vai ser valor positivo. Agora, a gente pode também verificar se a função é crescente ou decrescente. Nesse caso nosso aqui, toda vez que eu aumento o valor de x, o meu valor de y aumenta. Aí eu aumento aqui o x para 0, aí o meu valor de y sai de 1 sobre 2, que corresponde a 1 negativo, vai para 1 positivo. Então, aumenta x, o y aumenta. Então, aumenta o x aqui, meu y aumenta também. Aí eu aumento meu valor de x aqui, e o valor do meu y aumenta também. Então, aumentando o valor de x, o valor de y aumenta, para cada ponto da função exponencial, a gente diz que a nossa função
para esse esboço, desse exemplo nosso, é crescente. Então, a gente queria fazer, então, a revisão dessas duas propriedades da potenciação nessa aula. Nós vamos deixar essa propriedade registrada, né? Então, se você tem um número qualquer, imagina A elevado a N. Então, esse A elevado a N, ele repete a base com o fator A N fatores, N vezes. Então, por isso que, nesse caso aqui, o 2 elevado a 2, olha lá, 2 elevado a 2, a gente fez 2 vezes 2, que é 4. Se fosse 2 elevado a 3, então, a nossa base vai ser o nosso fator, que vai repetir 3 vezes. Olha lá, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí eu faço 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E assim sucessivamente. Ok? Outra propriedade da potenciação que a gente trabalhou aqui foi a questão de que você tem um valor A elevado a N negativo. A elevado a N negativo, você vai fazer debaixo desse N ter um número. Então, você inverte esse número com a potência. Então, no caso, o numerador meu aqui é A. E troca o sinal do expoente. Ele está negativo, fica positivo. Por isso que no exemplo nosso aqui, vamos pegar aqui, 2 elevado a 2 negativo, o que a gente fez? Inverteu a base, era 2 dividido por 1 elevado a 2 negativo. Aí a gente inverteu a base, ficou, em vez de 2 sobre 1, ficou 1 sobre 2. E trocou o sinal do expoente. Aí, por essa propriedade de potenciação, a base, ela é o fator que tem que repetir a quantidade de vezes que o expoente ordena aqui. Ele manda 2 vezes, então é a base multiplicada por ela mesma 2 vezes. Aí, como é que você faz essa operação? Numerador vezes numerador, 1 vezes 1, 1. Denominador vezes denominador, 2 vezes 2, 4. Por isso que nós obtivemos ali 1 sobre 4. Então, por hoje é só. Nós vamos deixar uma atividade de fazer esboço de um gráfico, de uma função de segundo grau, onde nós vamos pedir para você, além de esboçar o gráfico, apresentar para a gente o domínio, a imagem e dizer se a função é crescente ou decrescente. Muito obrigada pela sua atenção e ótimo dia.